Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Amityville, escrito pelo Jay Anson. Essa é uma das obras mais emblemáticas da literatura de terror e também dos relatos a respeito das casas mal assombradas ou de fenômenos sobrenaturais que podem vir a acontecer. A história macabra de Amityville começa com uma chacina. Na madrugada de 13 de novembro de 1974, o Ronald DeFeo assassinou os seus pais e os seus 4 irmãos com uma arma de alto calibre. Todos os 6 foram encontrados de bruços com um tiro nas costas. Mas além dessa estranheza com a posição dos mortos, ninguém na Ocean Avenue ouviu os disparos de uma arma de alto calibre. E o Ronald DeFeo, quando foi em seu julgamento, alegou que ouviu vozes, que durante muito tempo ouviu vozes e que uma dessas vozes o convenceu a matar os seus próprios pais e irmãos. Então a história macabra, a história de horror de Amityville começa em 1974. E um pouco mais de um ano depois do assassinato, o George e a Kathleen Lutz descobrem que a casa de Amityville está à venda. E essa era uma casa muito bonita, grande, com um terreno grande, com abrigo para barcos, e que estava por um preço muito baixo. O George, como conhece sobre o mercado, acha muito estranho isso e pergunta para a mulher que está vendendo a casa por que está um preço tão baixo. E ela, meio receosa, conta que a casa está sendo vendida por uma pechincha porque nela havia acontecido o assassinato daquela família. Mas como os Lutz não eram supersticiosos e essa era a casa dos sonhos deles, eles compram a casa sem nenhum medo e pegando até mesmo móveis que foram dos DeFeo. Muito bem, a partir disso é que a nossa história realmente começa. A família Lutz passa 28 dias na casa quando, no 28º, desesperados, eles saem correndo, deixando muita coisa para trás. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos falar do primeiro dia que a família estava na casa. Nesse primeiro dia de mudança, o padre Mancuso foi convidado para dar uma bênção na casa dos Lutz. O George e a Kathleen já estavam lá junto com os seus filhos, o Danny, o Chris e a Missy. Quando o padre chega para dar a bênção, ele vai até um quarto de costura para começar a abençoar a casa. E lá ele escuta uma voz masculina e imponente que diz: "Saia daqui". Mesmo amedrontado, o padre dá a bênção, mas nunca mais põe os pés dentro do número 112 da Ocean Avenue. Mas as estranhezas não param por aí. Logo no primeiro dia, a família meio que viveu uma mudança de personalidade, uma mudança de humor. Os pais ficaram muito mais austeros, muito mais estressados e as crianças ficaram mais rebeldes, estavam mais agitadas. Além disso, o George sentia muito frio, mesmo com o termostato ligado, com a lareira acesa. Ele não conseguia dissipar um ar gélido que transpassava pela casa. E durante a noite, por exemplo, as janelas se abriam sozinhas e outras coisas estranhas aconteciam, inclusive envolvendo os filhos do casal. Outra coisa muito interessante de se apontar é que todas as pessoas que entraram na casa de Amityville, porque o casal tinha se mudado, então, por exemplo, a mãe da Kathleen, o irmão e a cunhada da Kathleen também entraram, uma médium também entrou lá, e nunca mais quiseram voltar, nunca mais quiseram pôr os pés na casa, porque era uma energia muito negativa, uma energia muito ruim. E durante a narração da história, o autor vai dando outros detalhes, vai contando outras coisas que aconteceram, outras coisas macabras que também aconteceram, mas que eu não vou comentar com vocês para não perder a graça, para não estragar a experiência de leitura. Mas em resumo, no 28º dia, a família se desespera e, deixando quase tudo para trás, eles vão embora do número 112 da Ocean Avenue. E essa é basicamente a história, mas é claro, como eu disse, os detalhes, as nuances do que aconteceu com a família serão discorridas melhor pelo autor e eu não vou comentar aqui para não estragar a experiência de vocês. Muito bem, agora eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência de leitura. Eu tenho alguns pontos para ressaltar porque eu não gostei do livro. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Quem me conhece sabe que eu não assisto filme de terror, que eu não tenho estômago para essas coisas e eu não consigo fazer isso, simplesmente eu tenho muito medo. Mas eu fui com as minhas expectativas num nível médio para poder ler Amityville, porque eu quero começar a ler terror, quero começar a assistir para perder esse medo bobo. Só que enquanto eu lia esse livro, eu fiquei com sono. É sério, e não porque eu estava cansado, mas porque o livro me deu sono. Eu não senti medo enquanto eu lia o livro.
Muito pelo contrário, eu na realidade li ele muito rápido e porque eu queria ler para ver se eu ia acabar me surpreendendo. Eu vi muitas pessoas comentando que esse livro tinha toda uma atmosfera de terror, uma atmosfera de suspense, e eu não consegui encontrar isso no livro. Eu não consegui me conectar com o livro porque eu não fiquei com medo, nem um pouco. Outro ponto que me desagradou durante a leitura do livro é que o autor diz diversas vezes, implicitamente, que ele não tem como provar, cientificamente ou empiricamente, que essa história de fato aconteceu como ele narrou. Nem mesmo o Ed e a Lorraine Warren, que foram investigar o caso de Amityville, chegaram a uma conclusão ou a um veredito. Eles não conseguiram provar. E o autor diversas vezes fala que o que aconteceu aqui é real. E ele fala isso com veemência. Ele cria situações para comprovar isso. E essas situações e essa insistência dele acabou me desagradando muito durante a leitura. E aliado a essas insinuações, uma outra coisa que eu também não gostei foi a escrita do autor. Porque ele se propõe a contar a história verídica. E ele, muitas vezes, ele fica mergulhado entre o campo da não ficção e da ficção. E em outros livros isso não teria nenhum problema. Contudo, ele se propõe a contar os fatos. E se você idealiza, e se você coloca ficção, e se você enfeita passagens para dar um ar de mais assombro, você perde a característica do livro ser não ficcional. Eu tenho como parâmetro para analisar isso o Exorcismo do Thomas B. Allen, porque lá o autor tem uma escrita envolvente, porém técnica, e ao mesmo tempo verídica, né, supostamente. Ele fala aquilo como tem que ser, sem nada, sem nenhum véu, bem transparente, e ele diz como supostamente aconteceu com uma linguagem técnica e não ficcional. Aqui o autor ele pende às vezes para ficção, e isso, na minha opinião, não é bom, porque o livro se propõe a ser não ficcional, a ser um relato dos fatos. Então isso me deixou um pouco desconfortável também. E outro ponto relacionado à escrita é que tem algumas passagens nesse livro, aí eu não sei se isso é obra do autor ou da tradução ou da revisão, mas tem umas passagens que quando você lê elas não soam bem. Ou talvez isso seja da minha cabeça, mas tem algumas construções frasais aqui, tem algumas coisas que passaram despercebidas ou o autor escreveu dessa forma que deixam muitos trechos mal escritos. Infelizmente. E foram algumas partes não costuradas à obra que também me fizeram não gostar do livro. Por exemplo, a Francine, que é uma sensitiva, que visitou os Lutz antes deles fugirem da casa, ela diz que haviam vários espíritos na casa. Vários. Assim, almas penadas, presas à terra e espíritos malignos. Tanto é que ela nunca mais voltou na casa. E depois, a Lorraine, ela diz que ela não chega a nenhuma conclusão sobre o que assombra Amityville, ou sobre o que existe em Amityville. Ela simplesmente diz que é uma coisa horripilantemente natural e que existe na Terra desde que a Terra é a Terra que a gente conhece. Então, por exemplo, é uma desconexão de ideias, porque as duas são sensitivas e um relato parece ser totalmente diferente do outro. E são esses apontamentos que eu fiz no vídeo que não me fizeram gostar do livro. Foi uma experiência um pouco triste pra mim, porque eu imaginava que eu ia gostar pelas opiniões que eu já tinha ouvido, mas que nesse caso não aconteceu, eu não gostei do livro. Bom, e esse livro foi lançado pela Dark Side Books em setembro desse ano. Já existia no Brasil uma outra edição, salvo engano, o nome do livro era Horror em Amityville. Aqui ficou só Amityville. É uma edição bem bonita, uma edição nova, bem moderna, bem no estilo Dark Side, com todo o cuidado físico que eles têm com a edição. Então aqui tem o iniciozinho, tá legal. Eu quero mostrar que também aqui no livro tem as plantas da casa, que é bem interessante, ó, aqui. Tem um marcador de fitilho, então tem uma fitinha vermelha.
E na realidade foi também que eu comentei antes, né? Pra mim me pareceu que faltou alguma coisa ali, né, na questão da tradução ou da revisão ou do próprio autor. Mas a edição, assim, física, ela tá muito, muito bonita. Bom, e esse foi o primeiro vídeo da Semana do Horror. Então, todo ano no mês de outubro, de preferência aqui na última semana de outubro, eu quero trazer pra vocês a Semana do Horror, falando um pouquinho sobre livros aqui no canal. E na página do Facebook eu vou falar sobre autores, sobre o Halloween, um pouquinho sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha nele. E se você já leu MTV e se você gostou da leitura, deixa aqui nos comentários o que você gostou nela, qual foi o ponto que, sei lá, eu deixei de analisar, que eu acabei não percebendo, porque se você conseguir comentar comigo, a gente conseguir conversar sobre o que te faz gostar do livro e eu conseguir entender isso, e eu conseguir realmente fazer com que faça mais sentido na minha cabeça, vai ser um prazer poder mudar de opinião. Então é isso, eu espero que vocês continuem acompanhando a Semana do Horror, tanto aqui no canal quanto lá na página do Facebook. E até a próxima. Tchau!